Pesei agora 31 quilos. Hello. É basicamente bunda, culote, tem uma história espiritual em tudo isso, perna, posterior de coxa, que eu não vou mostrar sinceramente que é meio trágico. Braço, um pouquinho, mas o braço, da cintura pra cima, eu só engordo depois que assim, já passei do limite, qualquer limite de... Já passei dos 30 quilos acima. Aí o braço começa a dizer, ah é? Começa a reclamar. A bunda é a primeira a engordar, depois seguido do culote, por fim, e finalmente o posterior de coxa. Depois a coxa. E então começa a dar uma pochetinha, mas a minha pochete, cara, é muito, muito pequena. Isso, porque olha só, aqui a cinturinha, aqui na cintura, aqui, ó, nada mesmo. Mas depende, se eu tiver com o meu intestino parado, vou botar o dedo aqui na câmera, se eu tiver sem funcionar, eu fiquei assim, gorda, fiquei cheia de celulite, porque eu tô com, aqui essa luz é melhor, porque eu tô com um problema digestivo grave. Depois eu vou montar uns spas especializados em resolver detox para diferentes problemas, mas eu vou ter bastante cliente desse tipo de problema, porque é uma coisa assim, difícil e torna a vida bastante desagradável e às vezes inviabilizada, como é o meu caso. Mas o que me inviabilizou foi a questão espiritual. Foi um somatório de coisas, o espiritual, o biológico e uma questão... É o espiritual, social que veio do espiritual. Falando aqui com meu acompanhante. Mas aqui não tem olhando de cima, mas depende, se eu ficar meio que congestionada, minha barriga dá uma estufada, dependendo do que eu como. Então o problema está todo no digestivo. Hoje eu estava passando a mão aqui no meu esôfago e eu acho que eu vou ter que fazer uma cirurgia para fechar o esôfago, porque quando isso começou a ficar muito gritante, eu falei, cara, eu tenho que ir no endócrino, não gastro. Aí os gastros de merda falaram assim pra mim, não, você toma um omeprazol, porque o omeprazol vai te resolver e vai fechar aí essa válvula ou terminação do esôfago que une ao estômago. Tá uma flor assim aberta. E eu tava deitada, eu lembro que eu tava deitada na cama assim e de repente ele abriu embaixo assim na minha mão. Assim, eu, que isso? Foi a espiritualidade fazendo isso, um puta de um boicote, mas foi muito estranho. Como é que você tá no seu corpo tá lá parado, de repente ele faz assim, foi esquisito. E nunca mais fechou. E tá esse volume aqui, isso me acarreta alguns problemas. E eu acho que eu vou ter que fechar cirurgicamente, porque eu não tô afim de ficar esperando medicação. Não, daqui a um ano, você toma essa aqui, daqui a um ano o quê, filho? Eu vou entrar, depois que eu emagrecer tudo, eu vou fazer as lipos, né? Eu quero tirar as células de gordura. O que sobrar, eu tiro células de gordura para evitar, né? E para lipar e ficar tudo lisinho e tudo, vou fazer uma cirurgia anti-celulite, já que eu tenho a tendência, né? Mas eu agora, por exemplo, não seria recomendável fazer a cirurgia. Eu acho que eu conseguiria até fazer os exames e não estar dentro de um parâmetro de risco cirúrgico. Mas se chamam exames pré-cirúrgicos, de cirurgia estética ou qualquer cirurgia, se chama para testar risco cirúrgico. Eu acho que eu passaria. Mas eu acho que eu passaria assim, raspando, porque eu tô com problema no meu linfático. Eu tô precisando de uma detox bastante específica. Eu vou ter que fazer uma cirurgia, não é uma cirurgia, mas um procedimento chamado transplante fecal,
vou ter que recolonizar as minhas bactérias intestinais, eu vou ter que fechar a porra da boca do estômago com o esôfago, eu vou ter que refazer o meu tratamento odontológico, eu paguei 28 mil, não é 8 mil, né, 800 reais, não, 28 mil pro cara fazer uma cagada, esse cara ele vai ter que me indenizar. Ele vai ter que me devolver os 28, corrigidos, juros, moras e tudo mais, mais o adicional dos danos morais que isso me causaram, e foram inúmeros. Eu vou fazer um documentário sobre minha história, foi triste o processo, ainda tô nele. E pesado, veio por causa da espiritualidade. Ontem eu escrevi um texto falando sobre isso, da onde veio o problema e as questões no material das pessoas, dos indivíduos que estão catalisando esse problema, ou que catalisaram, que usaram da espiritualidade. Eu sou médium e uma experiência de vida que eu tenho muito forte é ter tido que a minha espiritualidade me colocado para confrontar uma série de outros médiums, e bruxos e bruxas, e foi a minha vida toda. Desde criança eu tive experiências com isso e não foi fácil. Não tem sido fácil, mas hoje em dia, interessantemente, eu consigo resolver com uma certa facilidade. O que segura é a entidade que me acompanha, vou afastar assim para ficar melhor, é a entidade que me acompanha, que fica trazendo para mim as coisas, mas é ele que traz, fazendo um simulacro. Por exemplo, você tem um surto de inveja em relação a mim. Eu estou enfrentando 2 parâmetros básicos que está se repetindo fractalmente: inveja e recalque. Inveja de tudo, só de eu existir. As mulheres, e não só mulheres, homens invejam pela beleza, inveja pelo carisma, inveja pela luz, e inveja profissionalmente também. E eu mal comecei, eu só tô assim, na raça. Sabe quando a pessoa faz as coisas e manda muito bem na raça, sem ter tido preparo, sem ter tido muito preparo, sem ter tirado nenhuma certificação? Só que aí eu mandei muito bem diante de pessoas que têm doutorados. Imagina o legal. São assim, cientistas. Esse pessoal das ciências, eles têm extremo recalque, mais do que de humanas. Se você for confrontar, não for uma pessoa certificada de nada, for uma pessoa comum, só muito inteligente, muito águia, thank you, Lord, e for confrontar uma pessoa muito cheia de doutorados das humanas, a pessoa fica mais ou menos, dependendo do ego, porque hoje em dia está todo mundo com o ego inflado, porque todo mundo acha que é midiático e que é celebridade porque é youtuber. E aí a pessoa reage de uma maneira apenas parcialmente neurótica. Agora vai para alguém da área científica. Vai confrontar você sem ter doutorado, sem ter formação universitária, vai confrontar alguém com doutorado da área científica, da área científica. A pessoa implode. Ela maquina coisas terríveis contra vocês. Então, cuidado, cuidado. Se for confrontar alguém das áreas científicas, entendeu? Você faz assim, põe um patuá, alguma coisa assim para se proteger. Porque as pessoas neurotizam. Eu entendo, de certa forma, o procedimento deles, como é que eles chegam nesse processo de neurotização total. Eles estudaram muito cu, cadeira, hora, que se chama aqui no Brasil. Então, meio que eles ficam no recalque, tipo assim, que? Você não sabe nada? Eles já acham que você não sabe nada. Você não estudou nada, você não tem nenhuma certificação. Eu fui a minha vida inteira atrás de certificado. Certificado é Deus na terra pra mim. E você acha o quê? Que do alto da sua alma, que porra de alma, que eu não acredito nem em alma. Lamento, filhos e filhas. Se vocês acreditassem, vocês iam entender por que uma pessoa tem esplendor na raça. Mas fica pra próxima. Tá? Então, eu vou fazer meus lances e tô gostosa com 81 quilos. Ponto 2.